Olá, meus amigos, somos Ministério Jesus Não Mente e vamos pregar mais uma palavra para falar com você. Meus amigos, ouçam o que eu vou dizer para vocês agora. No livro de Isaías, no versículo 2 ao 20, nós vamos ler algumas passagens aqui e vamos alertar você. No livro de Isaías, do capítulo 1, do 2 ao 3, está escrito assim: Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e eu fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Meus amigos, Deus começa alertando sobre a rebeldia e a ingratidão das pessoas. Ele criou a tudo e a todos, mas as pessoas não reconhecem o chamado dele. Ele prefere viver no pecado. Isso reforça o que está escrito em Oséias, no capítulo 4. O Senhor tem uma contenda contra essa terra. O meu povo perece por falta de conhecimento. Meus amigos, as pessoas são injustas, não adianta. Elas não olham para Deus, que as criou. Não desejam conhecê-lo e por isso sofrem. Ninguém tem mais interesse de ler uma Bíblia, de orar, de buscar conhecimento. Meus amigos, em Isaías, no capítulo 1, do versículo 4 ao 6, está escrito assim: nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e os rejeitaram, porque haveriam de continuar a ser castigados, porque insistem na revolta, a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça. Não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram nem limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Meus amigos, eu acabei de ler aqui Isaías, capítulo 1, 4 ao 6. Todas as pessoas que são afastadas de Deus padecem em sofrimento. São pessoas depressivas, viciadas em dinheiro, cigarro, sexo, pessoas que encontram um propósito para as suas vidas. Deus as chama para o arrependimento, para andar um basta em todo esse mal e terem as feridas de vossos corações curadas. Mas depende de cada um de vocês, meus amigos. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Isaías capítulo 1, no versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado algum de nós, já seríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Viu como está escrito esse versículo, meus amigos? Lembra lá no Antigo Testamento e como que nós estamos vivendo hoje? Se Deus não fosse misericordioso, ele teria destruído essa terra. Mas, por amor de mim e de alguns escolhidos que ouve a palavra de Deus corretamente e siga conforme a palavra de Deus, e por ter desejo de que todos cheguem ao conhecimento da verdade, Deus dá a elas mais tempo. Aí você pega aqui o livro da Bíblia no Novo Testamento, vocês acompanham no livro da Bíblia, segundo Pedro, livro de Pedro, capítulo 3, vocês leem, tá bom? Vamos continuar aqui com a palavra de Deus, né? Em Isaías, no capítulo 1, versículo do 11 ao 14, eu vou ler para vocês. Para que me ofereçam tantos sacrifícios? Para que me ofereçam tantos sacrifícios? Para mim chega de holocausto, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros, de bodes. Quando você vem a mim, em minha presença, que lhes pediu que pudesse os pés em meus atrios. Parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar as assembleias cheias de iniquidade, suas festas da lua nova e suas festas fixas. Eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim.
não a suporto mais. Meus amigos, percebam o que Deus pensa de igrejas, né, religiosas que ficam fazendo festa, que ficam trazendo oferendas inúteis e não agradam a Deus. É um fardo pesado para Deus. Deus não suporta mais esse tipo de comportamento. Perceba que não há nada novo debaixo do céu. Assim como Israel vivia no pecado, mas tinha uma vida no templo, assim são as pessoas de hoje, meus amigos, de hoje em dia. Pecam em toda maneira de viver. Pecam a semana toda, sem um pingo de remorso. Mas não deixam de ir aos templos sábados e domingos e durante a semana. Deus está irado com cada uma dessas pessoas. Elas não suportam mais. De ficar em casa e procuram as igrejas no meio da semana para, às vezes, como que eu posso dizer? Para sair um pouquinho de casa, para afogar um pouquinho a carga pesada dos problemas. E muitas vezes vai para a igreja e volta, mas continua no pecado, né? Deus está irado com cada uma dessas pessoas. Ele não suporta mais esse sacrifício, jejum, festas. Perceba que os religiosos inventam diversas festas, jejum, achando que Deus se agradará disso. Mas ele nem sequer os ouve, pois seus pecados o afastam dele. Deus deixou claro, o verdadeiro jejum para ele está escrito em Isaías 58, vai lá e lê. E também deixou claro qual o culto verdadeiro para ele. Está escrito no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 1. De nada adianta oferecer sacrifício, meus amigos, se não há arrependimento. O único sacrifício aceito por Deus que é um coração quebrantado e um espírito quebrantado. O Salmo 51 está escrito. Vamos continuar aqui com a leitura bíblica. Em Isaías está escrito assim, meus amigos, no capítulo 1, no versículo 15. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multiplique as suas orações. Não as escutareis, as suas mãos estão cheias de sangue. Lave-se, limpe-se, renovam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer mal, aprendam a fazer bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelo direito dos órfãos, defendam a causa da viúva, meus amigos. Deus, meus amigos, não escuta a oração dos pecadores não arrependidos. Deus não escuta dos pecadores que estão arrependidos, meus amigos. Não adianta. É a palavra de Deus que está falando, não sou eu. Talvez aqui vocês estão, né, dizendo que eu possa fazer alguma coisa, mas, meus amigos, a palavra de Deus, ela renova, ela restaura, ela ensina. Em Provérbios 28 e João está escrito: Deus não escuta a oração de pecadores não arrependidos. Por isso, os convida ao arrependimento e os convida a deixar de lado essa vida dupla, a deixar de lado essas igrejas que misturam verdades com mentiras, pois para ele a religião pura e imaculada é ajudar os órfãos e as viúvas. Está escrito em Tiago 1:27. Tiago, no capítulo 1, 27. A base do trono de Deus é a justiça, a retidão. Por isso, ele ordena que busquemos a justiça para que assim nos assemelhemos a ele. No livro de Mateus 6,33, está escrito: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Que justiça é essa? É essa que eu acabei de mencionar, né? Ajudar os órfãos, vivos, pobres, né? Sair do pecado, sair das coisas negativas que não agradam a Deus. Deus está com o olho de chama olhando para mim e para você, para ver se eu e você estamos retos na presença dEle, se estamos justos na presença dEle, meus amigos. Meus amigos, vamos continuar aqui também em Isaías, no capítulo 1, do 18 ao 20. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como um escarlate, eles se tornaram brancos como a neve. Eles se tornarão brancos como a neve.
embora sejam rubros como purpura, como a lã se tornaram. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Viu, meus amigos, como que Deus fala com a gente? Se nós estiver disposto a obedecer, nós vamos comer o melhor fruto dessa terra, que é a palavra de Deus. Ela consola, ela ajuda e nos renova todos os dias. Mas se nós resistir a ficar no pecado, né, e se rebelar contra Deus, nós seremos devorados pela espada, que é a palavra de Deus, pois é o Senhor a quem fala. Deus, meus amigos, pode purificar todo e qualquer ser humano que se arrependa de seus pecados. E também deixar claro que aqueles que obedecem terão a devida recompensa, mas aqueles que resistirem serão devorados pela espada. Essa espada é a palavra de Deus, como eu já disse, pois ela é viva, eficaz e nunca volta vazia. Ela tem o poder de salvar e condenar. Salvar os que aceitam e praticam. Salva os que aceitam e praticam. Condena aqueles que negam e se rebelam. Leia, meus amigos, Hebreus 4, capítulo 4, versículo 12 e Isaías 55. Em Gênesis 3. Também. Em Gênesis 3 também. Mas eu vou ler aqui em Gênesis 3, está escrito assim. Está escrito que quando Adão e Eva foram expulsos do céu, uma espada foi posta para guardar a entrada do reino dos céus. Porque somente através da palavra de Deus nós encontramos o caminho certo. Somente vivendo a palavra teremos o nosso galardão. Aqueles que negam serão condenados pela palavra que negaram. Então, aqueles que negam serão condenados pela própria palavra que negaram. Então, meus amigos, em João 12:48 fala sobre isso, né? Por isso Deus disse, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, que é a palavra de Deus. Perceberam, meus amigos, que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre? Ele está chamando nós para o arrependimento e a purificação de vossos pecados. Parem de empreitar igrejas. São abomináveis obras de Deus. Existem igrejas verdadeiras que pregam a verdade? Sim, mas são pouquíssimas. Pare de viver uma vida dupla. Sejam prudentes com aquele que os criou, pois até os bois e jumentos reconhecem a voz de seus donos. Se você sentiu seu coração, Deus te repreendendo e te chamando para uma nova vida, não endureça o teu coração, meus amigos, pois quem endurece o coração cai na desgraça, se torna maldito. Passe a orar e ler e praticar toda a palavra de Deus, para que assim suas orações sejam ouvidas pelo Senhor nosso Deus. Ajude os pobres, seja justo, pois assim Deus olhará por você. Nada podemos contra a verdade, mas somente a favor dela. Não se rebele contra o Deus vivo, para que não pereça. Amém, meus amigos? Somos Ministério de Jesus na Mente e temos mais uma palavra, se pregamos mais uma palavra para abençoar a tua vida. Fique na paz, amém?